Sim, ele é o meu primeiro livro, né? Na verdade, essa é uma história que sempre me acompanhou desde a adolescência, né? Eu sempre fiquei fascinado com a história de que na Copa de 58, o Pelé, o Garrincha, outros jogadores também, né? Mas eles dois ficaram marcados por não começarem a jogar a Copa de 58, mesmo sendo os melhores já naquela época, mesmo muito jovens, e que a razão teria sido o racismo. Havia um racismo que pregava que o jogador negro era instável emocionalmente, que por isso em jogos importantes eles amarelavam, né, para usar uma expressão popular. Por isso eles foram preteridos das primeiras partidas. Eu sempre fiquei intrigado com aquilo, né? Sempre me pareceu absurdo, além do racismo por si só, mas de ver que aqueles craques, né, quem já via naquela época já sabia que tinha um grande potencial, não podiam ser aproveitados quando o Brasil mais precisava. Então eu sempre ficava aguardando, assim, ver alguma matéria, alguma reportagem, um grande livro, né? Reportagens eu já tinha lido, mas um grande livro sobre esse tema com alguém que viveu aquele momento. Os jornalistas que cobriram aquela Copa, que conheciam os jogadores daquela época, só que o tempo foi passando e esse livro nunca saiu, né? E com o tempo alguns faleceram, né? Fazem mais de 60 anos, né, desses fatos. E aí chegou um momento que eu vi que era um momento de... Já que eu gostava tanto da história, queria tanto entender, e não tinha ninguém fazendo esse livro e estava correndo o risco de ser esquecida, essa história, que talvez fosse interessante eu mesmo fazer, né? Unir o útil ao agradável. Que eu também sempre queria trabalhar com jornalismo, com livro-reportagem, com esses novos aspectos de produção jornalística, né? Então eu resolvi, eu mesmo assumir essa missão, né? Tomei como uma missão minha. Ela falou, eu vou desvendar um pouco do que tem de escondido, do que é verdade, do que é mito, porque tem muitas histórias, muitas lendas, né, que eu cresci ouvindo e que eu tive que desfazer à medida que eu fui investigando e vendo que não era bem assim, né? Coisas de dentro do futebol e fora também. Então, juntou um pouco de cada coisa e eu vi que era também uma forma de realizar um sonho, né, de escrever um livro sobre a seleção brasileira.